Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Expandcast. Eu sou a Ana. Eu sou a Larissa. Nós duas somos bolsistas FAPESP de jornalismo científico no projeto ExpandiG. É um projeto que visa expandir as indicações geográficas pelo nosso país. Esse projeto é financiado pela FAPESP e é executado em apoio com o MAPA, a CAT e a Exalc USP. É uma grande felicidade ter vocês aqui conosco em mais um episódio, e hoje nós vamos falar de um tema que está no coração do nosso projeto, que são as indicações geográficas. Então, pessoal, para desvendar esse assunto, a gente chama uma pessoa integrante ali do time ali do ExpandiG, que tem muito domínio sobre esse assunto, modéstia à parte, né, Marcelo? Então, já adiantando para vocês, a gente trouxe o Marcelo da Alexandria hoje. Ele é doutor em geografia com quase 15 anos ali de experiência nessa parte de IGs e atuações importantes como a indicação de procedência Divina Pastora e a indicação de procedência Campo das Vertentes. E atualmente ele é pesquisador e pós-doutorando aqui na Exalc USP e trabalha ali para fomentar essas novas IGs e marcas coletivas aqui em São Paulo, além de aprofundar os seus estudos no desenvolvimento e marketing territorial. Então, Marcelo, sejam muito bem-vindos ao episódio do Expandcast. É uma honra ter você aqui. Olá a todos. Olá, Ana. Olá, Larissa. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado em poder falar e dialogar um pouquinho sobre esse universo das indicações geográficas. Estou à disposição de vocês. Então, para começar, a gente queria começar com a pergunta: o que são as indicações geográficas, né? Para o público que está ouvindo a gente, às vezes já ouviu falar, não sabe muito bem o que é. Qual a diferença dos tipos de indicação de procedência, denominação de origem? O que difere isso para uma marca coletiva? Então é com você. Muito pertinente sua pergunta, Larissa. É muito interessante da gente debater as indicações geográficas, porque no nosso cotidiano as pessoas até conhecem as indicações geográficas, não pelo nome de fato, mas conhecem, assim, Champagne, na França, que é a região produtora de espumante, Canastra, Vale dos Vinhedos, são lugares que têm notoriedade por isso. Quando a gente está falando de indicação geográfica no Brasil, a gente está falando de propriedade intelectual, a partir da nossa Lei 9.279, do ano de 96, ou seja, a gente está falando de um contexto ainda muito recente das indicações geográficas. Quando a gente fala de indicação geográfica no Brasil, a nossa lei, ela preconiza duas diferenças. A gente não tem uma conceituação de fato, indicação geográfica é isso. A gente tem uma conceituação do que são indicações de procedência e denominação de origem. Quando a gente está falando de indicação de procedência, a gente está falando, sobretudo, de notoriedade, como quando um nome de lugar, território, região, e aí depende da escala que a gente esteja trabalhando, ela possui notoriedade pela produção de algo ou pela prestação de um serviço. Então aí a gente está falando de indicação de procedência, ele está completamente atrelado à ideia de notoriedade. Só que a gente também tem, dentro da nossa lei, a denominação de origem, que é quando também esse nome de lugar, de território, de região, independente da escala, ele tem notoriedade. Entretanto, esse produto ou esse serviço, ele vai ser essencialmente diferente por conta do meio geográfico, e aí a gente está falando dos aspectos do solo, do clima, da hidrologia, por exemplo, e também do aspecto do saber fazer. Então esse produto ele vai ser diferente, ele vai ser único. A gente está falando aí da ideia de singularidade mais notoriedade. Indicação de procedência, notoriedade. Denominação de origem, singularidade por conta do meio geográfico. Muito legal. E partindo para a próxima pergunta, agora que a gente já deu uma contextualizada ali sobre os cenários das IGs, a gente quer saber qual que é a importância dessas IGs para os produtores locais e o que excede isso, né? Qual que é a importância para a economia do lugar que ela está inserida, para a sociedade e para a cultura desse local também. Então, se você quiser citar exemplos de como isso acontece também. Perfeito. Quando a gente está falando da importância da indicação geográfica, primeiro a gente precisa entender qual é a sua principal função, a inicial. Quando a gente fala da indicação geográfica, a gente está falando primeiro em evitar falsificações. Porque imagina, você enquanto produtor, você tem seu esforço de produzir o seu produto, de prestar o seu serviço. Imagine que você é produtora de queijo e você começa a produzir seu queijo, você vai vender, seu queijo ganha notoriedade e aí você vai no mercado, vai numa feira livre e tem alguém vendendo o queijo da Ana. E não é você quem está vendendo. Então, assim, é uma maneira que a gente tem de salvaguardar esses produtores e evitar essas falsificações. E também para o próprio consumidor. Então, esse consumidor ele vai comprar um produto de fato original, com garantia de origem. Essa é a primeira função da indicação geográfica que a gente precisa entender. Certo? A segunda dimensão que a gente pode falar dessas indicações geográficas é o aspecto também de gerar renda.
é uma possibilidade também de se agregar valor ao produtor, então assim, de você melhorar o preço do seu produto, ganhar um pouco mais, mas também tem a possibilidade de gerar renda para o próprio território, não só para o próprio produtor, mas para todos aqueles que estão envolvidos, estão contidos nesse território das indicações geográficas. Então, esses são os 3 primeiros pressupostos que a gente pode pensar dessa ideia de indicação geográfica. E a gente pode trazer outros elementos, a própria ideia de desenvolvimento territorial, a preservação do saber fazer é outro aspecto que a gente pode trabalhar. Então a gente tem esse universo das indicações geográficas bem dentro desse contexto. Então assim, e a gente tem tipicidades de indicações geográficas em todo o Brasil, né? Nós temos indicações geográficas agroalimentares, nós temos indicações geográficas de bebida, nós temos indicações geográficas de artesanato, entre outros também. E aí quando a gente pensa nisso, a gente consegue pensar na dimensão econômica, né? Na possibilidade de gerar renda, possibilidade de gerar desenvolvimento territorial, mas a gente está falando também na preservação do saber fazer e na reafirmação da identidade cultural, na possibilidade de perpetuação desses saberes e fazeres. Então, eu dou como exemplo para vocês, você falou bem, Ana, na minha apresentação, eu trabalhei na indicação de procedência Divina Pastora, que é uma indicação de procedência voltada para o artesanato, no pequeno município da Divina Pastora em Sergipe, no Nordeste. São mulheres, sobretudo mulheres, né, majoritariamente, que produzem uma renda única. E a gente está falando da singularidade, uma chamada renda irlandesa. Então veja, essas mulheres produzem há quase um século essa renda, esse artesanato, e a indicação de procedência ela chega de alguma forma para preservar isso, para se catalogar a maneira de fazer essa renda, para que ele não se perca. Então, assim, a gente está falando também dessa dimensão da valorização cultural, que reafirma esse senso de pertencimento, essa relação com o próprio território. Então, não é somente o aspecto econômico, é o aspecto cultural, é o aspecto social também. Então, a gente tem essas 3 dimensões aí que a gente pode trabalhar nessa perspectiva das indicações geográficas. Marcel, muito legal essa experiência que você trouxe agora. E aí você pode compartilhar com a gente mais experiências e mais exemplos de casos que conquistaram o selo de indicação geográfica, produtos, regiões? Ok. Larissa, hoje a gente tem aqui no Brasil cerca de 150 indicações geográficas, né? Nossa predominância são de indicações de procedência e nós temos uma quantidade também significativa de denominações de origem. E ela é muito legal de falar que ela está presente em todas as regiões do país. Então você vê assim é uma quantidade muito grande, né? Então a gente consegue pensar também no outro aspecto, que é o fato de a gente ter produtos de origem, né? A gente pode citar, por exemplo, a denominação de origem Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, produção de vinhos. A gente pode falar do Cerrado Mineiro, em Minas Gerais, que é do café. A gente pode falar, por exemplo, de Tefé no Amazonas, a gente pode falar do Guaraná também. A gente tem uma gama muito grande. Além disso, a gente vive num país onde nós temos uma diversidade muito grande de saberes e fazeres, né, e de alimentos tradicionais, por exemplo, que é um potencial enorme de indicação geográfica. Então, assim, a gente pode listar mais de 100 produtos, assim, o próprio açaí. Se a gente pensar aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos nesse momento, nós temos a banana do Vale do Ribeira, que tem notoriedade, a batata de Presidente Prudente, por exemplo. Se forem para a Bahia, que é o estado no qual eu nasci, nós temos o licor de cachoeira, que é extremamente tradicional, e percebo que muitos desses potenciais de indicação geográfica no Brasil, eles estão atrelados à tradição, estão atrelados ao cotidiano das pessoas, porque por vezes a gente pensa assim, nossa, eu sempre me remeto à minha infância, por exemplo, de comer certas frutas, a jabuticaba daquela cidade, certo? Quando mais velho, de saindo para os festejos juninos, para mim, o genipapo era muito comum, o doce de genipapo, o licor de genipapo. Então tudo isso está atrelado a essa notoriedade e também esse saber fazer. E a gente tem uma gama gigantesca, por exemplo, de artesanatos no Brasil, que também são potenciais de indicação geográfica. Então, assim, é até um exercício muito prazeroso de fazermos em sala de aula com os alunos, ou no cotidiano entre amigos, de pensar, nossa, o que tem notoriedade na cidade onde eu vivo, na região onde eu vivo, certo? Se a gente for para Minas, por exemplo, a gente tem os pés de moleque de Piranguinho, que são super famosos. Então, assim, a gente tem um universo que a gente pode trabalhar e de pensar. O potencial do Brasil é enorme de indicação geográfica. E olha que a gente está falando de cerca de 150 indicações geográficas no Brasil, mas quando a gente vai se deparar com o universo da Europa, que é o berço de discussão das indicações geográficas,
nós temos mais de 3 mil indicações geográficas. Então perceba que a gente tem um potencial enorme ainda para alcançar, para chegar e para pensar nesse aspecto. É muito interessante isso que você trouxe sobre a diversidade do nosso país e essas IGs em potencial que ainda existe. E sobre isso a gente queria falar um pouco sobre quais são essas IGs, quais são os desafios que esses produtores eles podem enfrentar ao tentar conseguir esse selo de certificação e também manter a indicação geográfica certificada, né, na produção deles. Perfeito, Ana. Excelente questionamento. A gente precisa pensar nos inúmeros desafios e entraves existentes, tanto para a concepção da indicação geográfica, quanto para a sua manutenção. E, curiosamente, eles perpassam muito pelo mesmo ponto, né, que é a própria governança. Então, imagina, como é que você consegue mobilizar um território para poder discutir o que é indicação geográfica e dessa obtenção desse selo. Então, assim, isso perpassa num trabalho muito difícil de você conseguir. Então, essa governança é um dos principais entraves que nós temos e desafios. Então, a gente está falando de associativismo em sua essência, mais puro associativismo, de você conseguir chegar e unir, fazer uma coesão. Porque quando a gente está falando de indicação geográfica, a gente está falando de coletividade. Não adianta a Ana ou a Larissa, produtora, querer obter um selo de indicação geográfica se você estiver sozinho. A gente tem que falar, é o território que produz, a notoriedade está ali, atrelada ao território. A não ser que seja só você no Brasil produza algo único, aí tudo bem. Mas a gente está falando de coletividade. Se a gente pegar aqui o caso de São Paulo, hoje nós temos alguns projetos de indicação geográfica que têm sido desenvolvidos para se obter esse registro. A gente pode falar, por exemplo, como citei aqui, a banana e a pupunha do Vale do Ribeira. A gente pode falar da água, de Águas de Lindóia. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio território da Águas de Lindóia, a gente pega alguns municípios. Então imagine aí, você conseguir mobilizar todos esses produtores de água. Isso é uma dificuldade imensa. Então vocês se constituírem enquanto um grupo, uma associação, mobilizar esse território, você precisa fazer um documento, alguns, né? Um deles é o dossiê de notoriedade. Você comprovar essa notoriedade, essa fama que Lindóia tem, por exemplo, e a Água de Lindóia tem por conta dessa água. Vocês precisam fazer um caderno de especificações técnicas para poder dizer, catalogar e esmiuçar de fato o que é essa indicação geográfica, como é que se produz. Se a gente for para outros produtos aqui, nós temos café, que tem processo de discussão. A gente precisa dizer que tipo de fruta é aquele, sabe? Quantos pontos? É um café de commodity, é um café que tem que ter 80 pontos. Então isso tudo tem que estar explícito naquele caderno de especificações técnicas. Então isso demanda tempo, isso demanda profissionais que façam isso. Então assim, esse é um dos principais entraves, mas eu posso dizer para vocês que o principal entrave de fato é essa governança. E essa governança é trabalhar esses atores. E quando a gente vai para os desafios das IGs já constituídas, e aí isso varia conforme a própria indicação geográfica e como foi esse processo. Se esse processo se inicia de maneira muito madura e discutida, amplamente debatida, a gente consegue ter uma indicação geográfica muito mais fortalecida. Mas se a gente vai e pega uma indicação geográfica e o processo não foi feito dessa forma, aí a gente tem alguns entraves que precisam se mitigar. Eu posso dar um exemplo de duas indicações que eu trabalhei, geográficas, no campo das vertentes. Você tinha um problema de governança territorial pelo fato que a indicação de procedência ela contempla 14 municípios. Então vocês pensem, como é que a gente consegue de fato mobilizar 14 municípios que têm mais de 1.000 produtores de café? É muito difícil você conseguir fazer isso, fazer essa gestão. É muito complicado. Se a gente vai para o caso do artesanato, da indicação de procedência da Divina Pastora, a gente está falando de mulheres que trabalham especificamente com essa renda, mas que não se sentiam pertencentes. Então você precisa trabalhar um processo de senso de pertencimento. Elas se sentiam, talvez, em alguns momentos, complicadas em serem julgadas pelas outras rendeiras, porque imagina, você tem um caderno de especificações técnicas, só que você tem um conselho regulador também, que vai analisar se você está cumprindo aquele caderno de especificações técnicas. Então, em algum momento, as pessoas podem se sentir, opa, eu estou sendo vigiado, estou sendo analisada. Você trabalhar com isso e dizer, não, isso é um processo normal dentro da indicação geográfica, então assim, isso também é um entrave muito grande, mas eu posso dizer que um desses pontos é de fato essa governança territorial, e ela perpassa tanto antes
e durante a indicação geográfica, de você conseguir trazer todos esses parceiros. E quando estou falando parceiros, não são só os produtores, é a própria universidade, enquanto fomentadora de pesquisas, de capacitação. Eu posso citar, por exemplo, o SEBRAE, em alguns lugares, a Emater, Embrapa. Hoje, os institutos federais do Brasil têm desenvolvido projetos de indicação geográfica, tem um parceiro muito grande dentro dessa governança, entre outros atores, o poder público municipal, o poder público estadual. Então, todos esses atores eles precisam estar muito bem catalogados e definidos quais são as suas funções, para poder contribuir dentro desse associativismo, que de fato é um problema muito grande e danoso dentro das indicações geográficas. Marcelo, muito obrigada por trazer essa perspectiva. E aí, a caminho de finalizando o nosso diálogo, eu queria saber de você como você vê o futuro das indicações geográficas no Brasil, se há espaço para crescimento, e se você quiser deixar uma mensagem para os produtores que estão assistindo a gente nesse momento. Perfeito. Eu imagino o futuro das indicações geográficas, a gente tem muito mais indicações geográficas, né? Se espelhando, por exemplo, no que nós temos na Europa, ou que temos na China, que é um país também com uma quantidade grande de indicações geográficas. E eu vejo esse futuro dentro de algumas perspectivas. Uma delas é da valorização do saber fazer. Eu acho que isso é extremamente importante quando a gente está falando de indicação geográfica, mas isso também perpassa da gente compreender a importância da indicação geográfica também como um fomento ao desenvolvimento territorial. Não é somente agregar valor, não é somente evitar a falsificação, é gerar de fato um desenvolvimento para o território. E quando a gente está falando isso, a gente está atrelando ao fenômeno do turismo, da pluriatividade, a gente está falando desses produtores, mas também de quem tem uma loja, quem tem um restaurante, sabe? A gente pode trabalhar com o fenômeno do desenvolvimento sustentável, que essas IGs consigam colocar no caderno de especificações técnicas mecanismos para valorização ambiental, para valorização pessoal, processo de capacitação, educação. Então, tudo isso está atrelado a essa indicação geográfica, então, dentro desse fenômeno do desenvolvimento territorial. E vislumbro também, dentro desse futuro, a relação muito forte entre produtores, de quem está produzindo isso e prestando esse serviço também, com o próprio Estado e com o próprio consumidor. Eu vislumbro da gente ter a possibilidade desses consumidores conhecerem muito mais do que são as indicações geográficas, perceberem muito mais, valorizarem muito mais porque eles estão adquirindo, comprando produtos de origem, de fato. Então, assim, e ajudando nesse processo também de desenvolvimento territorial. E o papel do Estado eu vejo também como um articulador dentro desse processo, mas sobretudo com a possibilidade de a gente gerar políticas públicas a partir das indicações geográficas. Não a indicação geográfica como um ponto de partida ou de saída, mas como um caminho dentro desse processo de desenvolvimento territorial. E aí a gente de novo volta, né? Produtor, Estado e consumidor. E eu acho que a mensagem que eu deixo, não é só para o produtor, são para as pessoas que valorizem mais esses produtos de origem, que conheçam mais, que pesquisem, que investiguem, tentem descobrir quais são as origens, certo? E para os produtores que possam se unir mais, que procurem esses atores territoriais, a universidade, as agências de fomento, e quem trabalhe de alguma forma que possam contribuir nesse fomento das indicações geográficas, na valorização do saber fazer, no associativismo. Então, essa é a mensagem que eu deixo e me coloco sempre à disposição para dialogar com os alunos, com pesquisadores, com os produtores, entendendo, e aí essa é a minha mensagem final que eu deixo, porque eu vejo a indicação geográfica, no meu caso, como uma missão de vida, sobretudo na valorização do saber fazer e dentro desse contexto do desenvolvimento territorial. Agradeço demais o convite, Ana e Larissa, estou à disposição. A gente que agradece, Marcelo, foi muito precioso aqui a conversa que a gente pôde desenvolver, nosso diálogo. Agradecemos por compartilhar com a gente a sua experiência, parte da sua pesquisa, se colocar à disposição. É isso, também agradeço muito. E para você que assistiu o nosso episódio, chegou ao final agora, lembre sempre de seguir o SpanDG nas redes sociais. O nosso Instagram é @projeto.spandg. Lá a gente posta bastante coisa sobre indicações geográficas, notícias do que está acontecendo, se alguma IG nova recebeu certificação, explicações também para quem está entrando nesse universo das IGs. O nosso LinkedIn também é Projeto SpanDG. Nosso canal no YouTube é esse que você está vendo, o podcast. Pode deixar um comentário aí, uma curtida, né? Super legal. Isso, e se você tem perguntas para os nossos pesquisadores, sugestões, entre em contato com a gente, deixe o seu comentário, é muito valioso para a gente também a interação com você. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Até a próxima, gente.